Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. A nossa unidade curricular é Game Design, né? O professor Sidney aqui que vos fala. E hoje nós vamos dar continuidade aí por dentro da mente de um Game Designer. A gente parou nessa aula 17 na aula anterior, porém a gente não concluiu. Então a gente vai dar uma revisão básica ali por cima, retomar ali para a gente lembrar a nossa memória. E vamos dar continuidade então na nossa aula, tá bom? Era para estar outra turma aqui, da escola do Flávio aqui com a gente. Não sei o que aconteceu, eles não entraram ainda. A hora que eles entrarem, eles dão continuidade com a gente aí, tá bom? Então, sem mais delongas aí, vamos dar início à nossa jornada aí por dentro da mente de um game design, ok? Então essa aula aqui é a aula 18, tá? Deixa eu até arrumar aqui no slide aqui para ficar registrado ali na nossa gravação, tá bom? É continuidade da aula 17, porém nós estamos aí na nossa aula 18 hoje, tá bom? Só para ficar registrado porque está sendo gravado aí as nossas aulas. Bora continuar então. Então a gente viu uma parte dessa aula, né, no nosso encontro anterior e vamos dar continuidade nessa aula. Então, vamos ver Introdução e Teoria da Literatura e Narratologia. Né? Lembra que a gente estava falando sobre narração? O que é história? O que conta, né, a narratologia. Vamos analisar e compreender estruturas narrativas de contos de magia de Propp. A gente começou lá a falar com 7 esferas, né, de personagens, depois as suas 31 funções. Lembra que vocês ficaram ainda meio assustados, tantas funções assim? E a gente vai falar de novo, continuar aqui sobre Propp, e tem uma atividade proposta para vocês aí sobre as 31 funções ou as 7 esferas de Propp. Tá ok? A gente viu sobre o que é narratologia, né? É o estudo das narrativas, tanto de ficção quanto de não ficção. A gente viu, antes de começar tudo, a gente viu e deu uma entrada sobre literatura, né? A arte e abordagem de história e narrativas. A gente viu sobre a arte poética, né? A poética aqui de Aristóteles. Alguns alunos aí já leram na sala, né? Já falaram que já leram. Deus ex machina, né? Deus surgido das máquinas. Aqui dá uma continuidade aqui sobre a obra de Aristóteles. A gente fez aqui uma tarefa, né? Dentro desse conceito aqui, uma atividade. A gente conheceu Vladimir Propp. Vamos retomar aqui de novo para vocês lembrar, né? Após uma pequena introdução da literatura que a gente já fez nas aulas anteriores, vamos falar de narratologia. Então, daqui para frente, a gente começa a meio que retomar a nossa aula. Então, o escritor, antropólogo, estruturalistas e teórico russo Vladimir Propp fez a parte do chamado formalismo russo, conhecido como a escola da crítica literária estabelecida na Rússia entre os anos de 910 e 940. Ele é considerado um dos expoentes da narratologia. Ok? Então registre isso aí no caderno de vocês. Então, daqui para frente, eu acho que a gente começa a retomar nossa aula. Esse ponto aqui a gente já viu na aula anterior, mas é bom a gente relembrar. Né? Propp demonstrou que os contos populares se constituem sempre em torno de um núcleo simples dentro de uma narrativa jornada onde se resume no herói, personagem principal, que age a fim de atingir um objetivo, satisfazendo um desejo, preparando um dano e superando uma carência. Lembra que a gente falou sobre isso? Até deixa eu pegar minha caneta aqui, que eu gosto de escrever. Então, o objetivo aqui, né, age em atingir um objetivo, satisfazendo o desejo, reparando um dano e superando uma carência, né? No fim, esse personagem terá uma grande transformação diante da sociedade do conto, né? O exemplo lá que a gente deu na aula passada, e eu reforço nessa aula, a princesa, né? A empregada que vira princesa, o sapo que quando é beijado vira príncipe. E aí essas histórias que vocês já conhecem aí, né? Esses contos aí que a gente já ouviu falar várias e várias vezes. A estrutura do Vladimir, né, tem aqui, ele afirma que o personagem de um conto
não tem só a consistência psicológica, pois existe em relação a uma esfera de ação, né? É as 7 esferas que ele fala, ou seja, aquele que busca, que combate ou que informa, né? Então a gente tem aqui 7 esferas de ação, né, do Vladimir Ploop, né? O agressor que faz mal, o doador que dá o objeto mágico, o auxiliar que ajuda o herói no percurso, a princesa e o pai, o mandante, o herói e o falso herói, né? A gente viu isso aí. A gente fez aqui a estrutura narrativa dele. Aqui tem aqui o dano da carência, a luta, a reparação, né? Nós temos aqui o pai, o herói, a princesa, né? Então tem aqui partida, afastamento e o retorno, né? Essa é a estrutura aqui da narrativa de Ploop, tá? Então registre essa estrutura aí para você entender depois aí nossa sequência aí da nossa aula. Funções e composições aqui, né? Então a gente tem a função, a composição de Vladimir, depois as 7 esferas e depois temos as 31 funções que a gente viu na aula anterior, mas eu vou repetir para vocês nessa aula. A função, a atuação do personagem determinada pelo ponto de vista do seu significado para o desenvolvimento, eventos e ações, né? Então, aqui nós temos a função, composição, sucessão de função em conto de fantasia, não se tratando de um esquema arquetípico, né? Nem de um conto único que reúne todas as funções. Cada composição, portanto, é única e tem números de funções variáveis. Vladimir Ploop alia a narrativa por meio de uma composição considerada estável, definida por funções, enquanto seu enredo é variável e definido por agentes e objetos de ações. Essas são 7 esferas de ação que agrupam 31 funções, né? Então, 7 esferas, que a gente acabou de falar, e tem 31 funções. A gente falou aqui das 31 funções. Lembra? Quem lembra aí da nossa aula anterior que a gente falou das 31 funções? Afastamento, interdição, transgressão, interrogação, informação, árdeo, cumplicidade, dano e carência, pedido de socorro, início da reação do herói, partida, primeira função do doador, reação do herói, recepção do objeto mágico, deslocamento espacial, combate, marca estigma, vitória, reparação, regresso, perseguição, salvamento, chegada a incógnito, pertenções falsas, tarefas difíceis, tarefas cumpridas, reconhecimento, desmascaramento, transfiguração, punição e casamento, né? Essas são as 31 funções. Tem um PDF com essas 31 funções aqui que eu deixei lá no Class. Deixa eu só confirmar aqui agora se eu deixei lá mesmo. Vou abrir aqui a sala de aula de vocês. Vou deixar disponível lá para vocês, tá? Não tá lá, mas eu vou deixar aqui agora. Só um minutinho, estou colocando aqui, tá? Postado lá na sala de aula no Classroom, tá? Tem um PDF lá explicando certinho ali as questões do Vladimir Ploop, tá? E depois eu quero que vocês leiam, porque cada item que eu escrevi ali, afastamento, tá a descrição ali dessa função, tá? Afastamento, por exemplo, um dos membros da família sai temporariamente da casa para o trabalho, caça, visita, passeio e etc. Interdição, o personagem recebe uma proibição, um alerta, uma recomendação, uma ordem. Transgressão, o personagem desobedece à interdição e será vítima do seu erro.
Né? Interrogação. O antagonista ou agressor, por meio de um interrogatório, busca informações que possam provocar danos ao personagem. E aí vai. Tem 31, né? Os 31 funções aqui de Vladimir. Depois a gente vai ler que a gente vai ter uma atividade sobre isso. Então já está lá. Vamos dar continuidade aqui. Eu já vou liberar a atividade também para vocês daqui a pouco. Então os papéis aqui para a gente tentar entender um pouquinho melhor, né? Das 7 esferas. Do que a gente está falando aqui de Vladimir. Então a gente parou exatamente nesse ponto aqui da aula anterior. A gente falou aqui e encerrou nossa aula aqui, na aula passada. Então nós temos aqui o agressor, que é aqui, quem assistiu o filme do Mario aí, ou joga Mario, né? Então nós temos aqui o agressor, o malfeitor, normalmente está associado ao dano, né? Ao combate de outras formas, desafios e heróis, né? Aqui é o browser, né? Aqui nós temos o doador ou provedor, prepara e fornece objeto mágico ao herói, né? Então lembra lá do jogo? A gente tem aqui, quando come a florzinha, pega fogo, né? Tem foguinho. Quando pega a estrelinha, absorve poder de indestrutível e rapidez, né? E quando pega aqui o cogumelo, fica forte e grande. Né? Então aqui, prepara e fornece objeto mágico ao herói. Auxiliar e ajudante, né? Então nós temos o papel principal, é o Mario. E nós temos aqui o ajudante, o Yoshi. E o Luigi, o irmão dele, que também o outro ajudante, né? Auxiliar e ajudante, cuida do deslocamento do herói no espaço e ajuda na reparação do dano ou carência, no salvamento durante a perseguição, na resolução de tarefas difíceis e na transfiguração do herói. Ok? Beleza? E daí a gente tem aqui ainda, dentro das 7 esferas, né, a princesa, figura parental. Personagem ou objeto a ser salvo, representa a função tarefa difícil, né? Então aqui é a tarefa, imposição de uma estigma ou desmascaramento e o casamento. Tá ok? Nós temos aqui o mandante ou mentor, compreende no direcionamento ou ensinamento ao herói, né? No filme lá do Mario, não sei se vocês assistiram, ele ajuda o Mario a chegar no castelo e conhecer a princesa, né? Tá certo? E a gente tem aqui o herói, né? O nosso principal aqui, que é o herói. O herói é que parte a fim de atingir o objetivo, né? Satisfazendo desejo, reparando o dano e superando a carência, né? Então esses são os 3 objetivos aqui do nosso herói, dentro de um conto e dentro de um jogo também, né? Então a gente transferir isso aqui, trazer isso aqui para o jogo, para a gente começar a misturar aqui as ideias aqui dentro da mente do game design, ok? Aí a gente tem aqui o falso herói, né? Nós temos aqui o falso herói aqui representado aqui. Se contrapõe ao herói, figura sempre negativa e com pretensões enganosas, né? Então aqui, falso herói. Tá? Deixa eu só ver o chat ali. Se tem alguma pergunta, algum comentário. Alguma pergunta para fazer? Nenhuma pergunta, Chloe? Nenhuma, Luan? Nenhuma, Leonardo? Ó, eu não sei não, hein? A outra turma não entrou. Até agora, de boa, Júlia. Outra turma não entrou. E não é porque eu não gosto da outra turma, tá? Mas eu prefiro ficar só com vocês. Tá? É um segredo, não conte para ninguém. Tá bom? Beleza, Gabriele? Então vamos dar continuidade aqui. De boa, todo mundo tá de boa. Então, antes da nossa atividade, tem mais aqui umas funções, tentando entender aqui a ideia das funções ainda, continuando, né?
Então, o Prop ele explica que diante a sua estrutura apresentada, que a gente viu agora há pouco, pode ocorrer certas variações, correto? Então, algumas variações vão acontecer dentro dessas funções. Certas variações vão acontecer. A função não estão ligadas de forma única a uma persona. Ou seja, um herói pode usar de um ardil, não necessariamente sendo prerrogativa do vilão, tá? Então, não necessariamente sendo prerrogativa do vilão. O que mais? É mais fácil definir qual é a função da história em razão à consequência produzida, o que justifica as diversas variáveis definidas pelas seguintes composições. Então vamos ver aqui quais são as composições. Se a tarefa provoca a partida, procura encontro com o doador, etc., trata-se de uma tarefa demandada por dano. Então nós temos uma tarefa aqui demandada por dano. Se a tarefa tem como consequência a obtenção de um objetivo mágico, trata-se de uma função doador. Tá? Então guarde bem essas funções aqui, que provavelmente a gente vai ter que fazer uma tarefa sobre isso. Tá? Se a tarefa realizada imediatamente produz casamento, trata-se de tarefa difícil, né? É que a gente está falando sobre o tema ali do nosso jogo, né? Do Mario, tá? Então, se a tarefa é realizada imediatamente, produz casamento, trata-se de tarefa difícil. Tá? E a atividade é a seguinte. Essa atividade aqui, você pode escolher o modo easy ou o modo hard, né? Aí quem gosta de desafio aí vai escolher o hard. Quem gosta de pouco desafio e não quer muita dificuldade vai escolher o modo easy. E eu não tenho problema nenhum qual modo você vai escolher, tá? Então, eu vou liberar a atividade para vocês ali no Drive agora vocês leem aí, absorvem essa informação e vou pedir um minutinho para vocês para me colocar essa atividade lá, tá? Então, a primeira atividade aqui de fixação, você vai escolher uma das duas, tá? Não precisa escolher as duas. A atividade easy, atividade de fixação do prop. Então, faça a leitura breve lá do conto, O Presente do Vento do Norte, que eu vou já disponibilizar para vocês, e responda as questões com base na teoria dos agentes da narrativa de Vladimir Prop. Tá? Segunda estrutura, modo hard, para quem gosta de desafio. Estrutura narrativa de Prop. Faça a leitura das 31 funções, que eu acabei de colocar lá, detalhadas da morfologia e o conto da magia. Desenvolva uma estrutura narrativa com base nas 31 funções e as 7 esferas de ação por classe de personagem, agentes narrativa. No mínimo 20 e no máximo 30 linhas em fonte, né? Calibre, tamanho 10, espaçamento 1,0. Tá? Deixa eu só colocar essa atividade lá para vocês, deixar esse material lá para leitura e contabilizar o tempo aí para vocês fazer essa atividade. Tá ok? Então deixa eu colocar aqui o outro material, O Presente do Vento do Norte, tá? Vocês vão ter que fazer uma leitura aí. Faça a leitura breve do conto e responder as questões com base na teoria. Beleza, turma? Então a atividade está lá, disponível para vocês. Eu acredito que 15 minutos aí, se precisar mais, aí a professora Nicole me chama aí e fala comigo que a gente vai ver, vai avaliar se precisa mais tempo ou não. Tá? Então tem 2 PDFs lá, um das 31 funções e uma outra do O Presente do Vento do Norte. Tá? Vocês vão escolher aí qual atividade vocês vão fazer. Tá bom? Bora lá então? Vou contar o tempo aqui. E aí, turma, tudo bem? Conseguiram concluir aí? Eu vi que 10 já entregaram, né? E não teve nenhum corajoso que escolheu o hard, né? Modo hard. Mas tranquilos. Sem pressão. O professor deu a escolha, vocês que escolham, né? A vida é assim, né? A gente dá a opção e a gente faz as escolhas. Então essa aqui, ninguém quis quase, né? Ninguém quis escolher aí o modo hard. Não sei se tem alguém aí ainda que vai fazer, né?
Todo mundo já entregou? Como que tá aí, turma? Me responda aí. Todo mundo já entregou? A Júlia já terminou. Felipe, Bernardo. Tem alguém na sala aí que falta entregar ainda? Tava lendo as respostas de vocês aqui. Tava procurando alguém com a estrutura da atividade hard, não achei ninguém. O Caio já mandou também. Mais alguém aí que precisa de tempo, prof? Tá tudo certo? Podemos dar sequência aí? Por algum motivo ninguém quis o modo hard, tá? Compreensivo. Não fiquem preocupados, nem o professor ficou chateado. Só esperei, só queria saber quem que ia escolher esse modo aqui. Pra gente separar aqui ó, as crianças dos adultos. Tô brincando. Não era nada disso, não. Tem preguiça, né? De ler e de escrever ainda, né? Porque daí teria que ler as 31 e daí teria que escrever 30 linhas, né? Oi, Luiz. Tá? Então, até pra mim fica mais tranquilo também para corrigir a questão de vocês ali, do modo hard, todo mundo mandou a mesma, escolheu a mesma atividade. Deixa eu só ver aqui como que tá as entregas. Beleza. 13 me entregaram. A gente tem bem mais alunos na sala, né? Faltam um tanto ainda me entregar. Quem mais precisa de tempo aí, turma? Só pra gente daí fazer a correção aqui juntos. Bora lá? Mais alguém, turma, que precisa entregar? 14 me entregaram. Mariana foi. Agora 15 me entregaram.
Yasmin também. 16 agora. Faltam uns 8 aí, né? Uns 6. Não mais que 6. Faltam uns 7, 8. Mas a grande maioria entregou. A Yali mandou também. A maioria escolheu, né, falar sobre o presidente do vento. O presidente do vento do norte. Tá ok. Camponês chamado Gepone morava nas terras de uma prior, num morro onde o vento do norte sempre destruía frutas e plantas. E aí vai, né, a história. Gostaram da história, turma? Falta mais alguém para me entregar? Posso dar continuidade? Como que tá aí? Me ajudem aí, por favor. 18 já entregaram. Vamos continuar então. Então, é que eu não queria ser injusto, o que eu queria fazer aqui é a devolução das respostas para vocês, né? Se tem gente que está entregando ainda, vai escutar a resposta, né? Mas, bora lá, vamos continuar para a gente não perder tempo. Deixa eu só mudar minha tela aqui, que eu vou ler com vocês aqui. Então, bora lá. Então, nós temos aqui a nossa atividade de Game Design, a Waze Way, né? Que foi a que vocês escolheram. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Acho que não consigo aumentar mais que isso, acho. Não adianta. Não vai mais que isso. É isso aqui, pronto. Resposta número 1. No seguinte trecho, o presidente do Vento do Norte, qual é a função de Prop está sendo contemplada, né? Qual que é a função? Dano, né? Então a resposta A é dano, tá? Gepone sofre fome por conta da destruição de sua lavoura pelo Vento do Norte, personagem que ocupa papel de malfeitor nesse trecho do conto, ok? Então quem respondeu letra A acertou. Tá? Resposta número 2. Pergunta número 2 e a resposta. O Vento do Norte, personagem que vive em Castel Geverino, acumula um outro papel na narrativa ao conceder Gepone 2 caixas mágicas. O papel é de doador, né? Então quem escreveu doador aí acertou. Embora seja um malfeitor inconsciente da primeira parte do conto, sua maldade não é direcionada, ou seja, faz parte de sua função ventar isso, né? Pela compaixão e pela humildade de Gepone, o vento acaba cumprindo a função de doador, tá? Então a resposta aqui é doador, ok? Pergunta número 3. Gepone recebe uma interdição do Vento do Norte após a recepção do objeto mágico. Quem é o personagem que realiza a transgressão? Letra D, Gepone.
A mulher de Geopone recebe do marido a mesma interdição do vento do norte, mas é iludida pelo prior e acaba colocando Geopone em situação de realização da transgressão em dar a caixa para prior. Ok? Pergunta 4. Qual das funções abaixo não está presente no seguinte trecho do conto? A resposta é letra A, ardil. No trecho não há ardil. O ardil aparece apenas na sequência do conto, quando o prior promete a Geopone tudo o que quiser. E a última e quinta pergunta. O seguinte trecho expressa as seguintes funções, exceto, qual seria a resposta? Desmascaramento, letra D. Não existe desmascaramento por não existir falso herói no conto. Nesse trecho ocorre a punição de prior, a transfiguração do pobre agricultor e a reparação dos danos, fome, roubo e das caixas. Tá ok? Então é essa aí a questão da nossa atividade, tá? Deixa eu voltar aqui. Voltou? Então é isso. Vamos voltar para nossa aula aqui. Só quero ver no que quem me entregou aí, se todo mundo me entregou. 18 entregues até agora, então é isso. Vamos continuar. Fiquei esperando alguém aqui no modo hard. Fiquei mesmo. Estava esperando. Então vamos dar continuidade, a gente vai para o próximo conteúdo então dessa aula. Ainda temos tempos ainda, né? Então nessa aula aqui nós concluímos, junto com a aula anterior, realizamos introdução das teorias de literatura e narratologia, analisamos e compreendemos a estrutura narrativa dos contos de magia de Propp, bem como as 7 esferas de personagens e suas 31 funções. Ok? Então a gente vai continuar ainda a nossa jornada aí por dentro da mente do game design, tá? História da mente de um game design, ok? Então aí tá nossas referências. Estão aí os nossos links aí de imagens, tá certo? E é isso aí. Agora só vou abrir outro material aqui para a gente continuar a nossa aula. Bora lá então. Agora nossa aula preparada da aula do número 18. 3.3, contando história. Ainda estamos aqui dentro desse processo de tentar entender a mente de um game design, identificar principais tipos de arquetipos, né, junguianos, compreender as teorias narratologias com base na estrutura narrativa para jogos e analisar as explicações de jornada em história e narrativas para jogos digitais. Tá bom, galerinha? Então, na última aula, agora a aula anterior, iniciamos com o conceito de literatura e narratologia, bem como a estrutura narrativa desenvolvida por personagens, agentes da narrativa por meio de 31 funções da morfologia dos contos de Propp. E aqui nessa aula nós vamos se aprofundar um pouco mais nos conceitos, tá? Mas antes disso, primeiro, quem poderia dar exemplo de pelo menos 3 dessas 31 funções que a gente falou de Propp agora há pouco? Alguém aí na sala pode me ajudar, por favor? Bora lá, 31 funções, né? Alguém pode me citar 3 aí? Se não lembrar, tem o arquivo aí para vocês dar uma lida aí. Não sei se vocês leram.
Não, Júlia, só citar, citar e tentar explicar também, pode ser. Mas só citar as três já tá bom. Uma das três funções ali, tá? Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas nós temos elas ali. Se quiser só falar as funções, eu cito aqui a característica dela. Casamento, tarefa difícil, tarefa cumprida. Boa, Chloe. Casamento é uma. Casamento é a 31, né? Das 31, ela é a número 31. Casamento. O herói pode ocupar o trono, receber uma recompensa ou compensação, casar-se com o personagem envolvido no dano, né? Esse é o exemplo lá das nossas 31 funções. Tá? Essas 31 funções é extraída lá do livro Morfologia do Conto Maravilhoso, de Vladimir Propp. Tá? Quem quiser, tiver interesse. Então a gente extraiu essas 31 funções desse livro aí. A Júlia falou pretensões falsas, né? Reconhecimentos, né? Pretensões falsas, número 24, né? Alguém se faz passar pelo herói, assumindo para si ações gloriosas. Pretensões falsas, reconhecimento e punição. Obrigado, Júlia. Mais uma aí para dar 3. Pelo menos cada um citou uma. Nós temos aí, então, função 24 e função 31, de Vladimir. Bora lá, gente. São só 3 de 31. Tchananã, falta uma. Ninguém mais lembra? Mais uma para a gente fechar, bater a meta. Pelo menos 3, fizemos 2. Alguém para salvar. Alguém para salvar. Só a Chloe e a Júlia que me atenderam a solicitação aí, turma. Vamos lá, me ajudem. Mais uma, por favor, mais uma. Ninguém? Ninguém? Ninguém, turma. Vamos lá, por favor. São 31, ninguém mais consegue falar mais uma, pelo menos? E por preguiça ainda, né? Porque o material está disponível lá no Class lá. Tá bom, então. Não quer, então vou lembrar disso depois. Deixa eu ver lá quem. Ah, me responderam. Ufa, já tava ficando nervoso aqui já, turma. Ninguém queria falar comigo. Interrogação, informação, engano. O Luiz, a Mariana, vitória, tarefa cumprida, reconhecimento. Calma aí, mas. Ô, Bernardo, bicho meio acelerado, né? Aí, Ali, ausência, punição, tarefa difícil. Thaís,
Dano, carência, pedido de socorro e partida. Não, o professor está ansioso, a gente não está tomando os remédios direito, já ficou ansioso aqui, já ficou nervoso já. Caio Felipe, ausência, punição e tarefa difícil. Caio. Agora sim, turma. Pensei que vocês tinham me abandonado. Falei, essa turma não é assim, por que vocês estão fazendo isso comigo? Pedro, reação do herói. O herói usa objeto mágico ou ajuda. Provisão, luta. Maravilha. Obrigado, turma. Desconsidere o que eu tinha falado antes. O senhor tinha ficado um pouco chateado, mas já desficou já. Então vamos continuar. Então fizemos as pazes, vamos continuar. 3 exemplos de funções de prop aqui, que eu vou trazer para vocês. Dano, carência, né? É o propulsor da narrativa, o mal causado pelo agressor por meio de maldade, roubo, rapto, calúnia, etc. As 7 primeiras funções podem ser vistas como preparatórias do dano. Outra variedade equivalente dessa função é a situação de carência ou penúria, de amor, dinheiro, saúde, etc. Condição que obriga a uma busca, tá ok? Importante ressaltar que o objeto do dano e o objeto da carência não determinam a construção do conto, tá ok? Também é importante isso, tá? Então é importante ressaltar isso e guardem isso, então registre essa informação. Referente à partida, outro exemplo aqui. O herói deixa o seu lar para cumprir a missão designada e no caminho encontra um provedor ou um doador. Alguém que dará ao buscador um objeto mágico a ser utilizado de forma auxiliar na preparação do dano ou da carência. Tá? Outro exemplo aqui. Mais um exemplo, combate. No mundo especial, o herói combate o agressor para conseguir o objetivo da busca. Ok? E a jornada do herói do Joseph Campbell, né? O monômito. Joseph John Campbell, um mitologista, escritor e professor universitário norte-americano, ficou famoso por seus estudos de mitologias e narratologia. Em seu livro O Herói de Mil Faces, Campbell explora o conceito de monômito, uma teoria que abrange o ciclo arquetípico da jornada do herói, né? Presente em diversas mitologias e culturas através de diferentes mídias. Ok? Essa jornada do herói de Joseph Campbell. Arquétipos. Antes de prosseguirmos com o monômito, é importante compreendermos o conceito de arquétipos. Os arquétipos representam o molde inicial de algo, sendo o protótipo ou a primeira impressão sobre um determinado conceito. Além de ser explorado na narratologia, esse conceito também foi desenvolvido na psicologia analítica pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Jung sugere que as imagens primordiais, né, outro termo para arquétipos, organizam-se de uma constante repetição de uma mesma experiência ao longo de muitas gerações. E vamos ver o que é arquétipos. Arquétipos. É importante ressaltar que os arquétipos não possuem formas fixas ou pré-definidas, segundo Jung. Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar, nem encher. Ele existe em si apenas potencialmente e quando toma forma em alguma matéria. Já não é mais o que era antes, ok? Persiste através dos milênios e sempre existe novas interpretações. Jung constatou que, além dos elementos tipicamente ligados à psique, como os sonhos, os arquétipos dos inconscientes coletivos também se expressam através de narrativas, destacando-se e estudando especialmente o mito e o conto de fadas, contos, né, da Jornada de Campbell. Embora existam várias categorias de arquétipos, a desenvolvida por Jung é a mais conhecida e serve como base para muitos outros modelos. 12 deles foram mais popularizados e propostos por
Carol Persson e Hang Mar. Vamos ver aqui os 12. Então aqui os 12 arquétipos junguianos, né, de Jung. O sábio, explorador e o inocente, né? Aqui baseado aqui no desenho do Simpson, né? Então nós temos aqui o sábio, explorador e o inocente, né? A gente consegue, quando a gente enxerga esse filme, esse desenho, a gente já consegue enxergar aqui qual que são essas pessoas. Motivadas pela independência, buscam uma jornada espiritual e realizações. Nós temos também aqui, de forma representativa como exemplo, fora da lei, o Bart, o herói e o mago. Tá? Motivados pela maestria, buscam deixar o legado. Motivados pela comunidade, buscam por conexão e prazer. O cara comum, o comediante, o bobo da corte e o amante. Tá? E motivados pela estabilidade e controle, buscam prover a estruturação. Governante, o criador e o cuidador prestativo. Tá? Então aí é um exemplo aí de a gente entender os 12 arquétipos de Jung. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então vamos retornar aí ao monômito de Campbell. Então aqui nós temos a imagem aqui, o herói de mil faces, né? Um herói se arrisca ao sair do seu dia a dia comum para a região de maravilha sobrenatural. Força fabulosa está lá para ser encontrada e uma vitória decisiva está a ser ganhada. O herói volta a partir desta misteriosa aventura com o poder de conceder bênçãos sobre os seus companheiros. Campbell sobre o monômito. Então, o monômito de Campbell. A teoria de Campbell tem sido aplicada por inúmeros autores e artistas desde então. Alguns dos exemplos mais conhecidos são o filme de Star Wars, o livro do Harry Potter, de animação, o Rei Leão. São esses 3 exemplos aqui que eu trouxe para vocês. O monômito de Campbell é dividido em 3 atos, os quais são subdivididos em 18 estágios. Vamos ver esses atos? Então aqui são literaturas, né, conhecidas aí pelos senhores, Rei Leão, Star Wars, o Harry Potter, que usaram aí, né, aplicou essa visão aí de Campbell. E nós vamos ver a estrutura, então, desses atos. Então nós temos aqui ato 1, ato 2 e ato 3. Partida e separação, divididos em 6 itens. Mundo cotidiano, chamada à aventura, recusa o chamado, ajuda sobrenatural, travessia do primeiro limiar, barriga da baleia. Ato 2, descida, iniciação, estrada de prova, encontro com a deusa, a mulher como tentação, sintonia com o pai, a apoteose, a conquista. E o ato 3, o retorno. Então, recusa do retorno, o voo mágico, resgate interior, travessia do limiar, Senhor dos dois mundos e liberdade para viver. Né? Então nós temos partida, separação, descida, iniciação e retorno. Né? Ato 1, 2 e 3. Então nós temos aqui 18 estágios.
E vamos falar da jornada do escritor de Christopher Vogler. A jornada do herói monópto de Campbell teve diversas adaptações, mas o que fato popularizou o uso da estrutura para a escrita dentro da roteirização e storytelling foi a proposta do escritor e roteirista de Christopher Vogler. Vogler percebeu uma relação entre a jornada do herói de Campbell e os roteiros clássicos do cinema. A partir do seu estudo, ele desenvolveu um guia prático, memorando, bem simplificado do monópto, possuindo 12 etapas ao invés de 18. Então ele pegou as 18 etapas, né, e colocou 18, transformou em 18, simplificando essas etapas, abordando na sua obra da jornada do escritor, a estrutura mítica para escritores. Tá? Então, Christopher Vogler fez as 18 etapas ali de Campbell tornar-se popular no uso da escritura, roteirização e storytelling. Tá ok? Então tá a imagem aí desse senhor aí. Vamos estudar um pouco aqui sobre isso, né? Estrutura da narrativa por Christopher Vogler. Vamos dar uma aumentada aqui então. Então nós temos o ato 1 aqui. Primeiro temos o mundo comum e o mundo especial, né? Aqui esse círculo aqui. Então nós temos o ato 1, mundo comum, chamada aventura, incidente provocador, recusa do chamado, encontro com o menor, travessia do limiar e provas aliadas ao inimigo. Vamos para o ato número 2. A descida. E vamos para o ato número 3. Recompensa, caminho de volta, ressurreição, clímax. E 12, o retorno com elixir, o desfecho. Ok? Então, são essas aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui, né? Provocação central. Ato número 2, provocação central. 9, 10, 11, 12. Então ele pegou 18 atos e reduziu, reformulou para 12, né? O ato 2 aqui, que eu não tinha lido para vocês, é a provocação central. Apenas um item. Tá? Embora a jornada do herói seja apresentada como uma sequência, segundo o Vogler, ela não é necessariamente, né? Não é necessário seguir uma ordem específica para que a narrativa funcione, né? Não precisa a gente seguir essa ordem. Ela vai funcionar dentro que você entenda essa sequência aqui desses atos. A jornada é um ciclo em espiral, orgânico e não linear e repleto de variações. Então a gente pode variar aí essas questões. Aqui está uma sequência aqui, né? Ato 1, comum, chamado aventura, recuso chamado, encontro menor, travessia do primeiro limiar. Aí já estamos para o ato 2, provas aliados inimigos, aproximação da caverna secreta, provação, recompensa, né? Empunhando a espada, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. Então, ato 1, ato 2, ato 3, né? Tá bom? Aproximadamente aqui, nessas etapas aqui, existem 30 páginas no ato 1, 60 páginas do ato 2 e 30 páginas do ato 3, tá? Então não é apenas aqui, tá só um resumo aqui da sequência desses atos aqui, da estrutura, tá ok? E a fórmula hollywoodiana, como que funciona? A fórmula hollywoodiana baseia-se na estrutura narrativa de monómito de Campbell e principalmente na adaptação simplificada de Vogler. Então, né, Hollywood se apropriou aí e se baseou no monómito de Campbell e na adaptação de Vogler. Ela usou as duas coisas, as duas fórmulas para o cinema. Além do cinema, essa fórmula também é aplicada nas estruturas narrativas dos games. É esse ponto que eu queria chegar. Então a gente usa, os games usam essa estrutura, essa fórmula aí, para a gente fazer as nossas construções de roteiro e nossos games.
visto que ambos são meios de comunicação com elementos audiovisual e storytelling. Então toda essa estrutura, toda essa história que a gente falou até agora, baseada em literatura, trazida para o cinema, tem a ver aí com o nosso conteúdo de game, e principalmente dentro da área de audiovisual, tá ok? Portanto, a aplicação da narrativa e roteiros cinematográficos pode ser bem explorada nos jogos, correto? Apesar da formação desses roteiros em games ser mais voltada para jogos no controle, né? Então a gente consegue entender esses conceitos e aplicar eles no games, né? Apesar que o nosso foco aqui é trazer isso de forma mais interativa, né? Então, o nosso jogo é cinema, é literatura, é tudo isso, né? É fotografia, traz toda essa interação com esse universo aí, só que a gente traz a interação aí que as outras áreas não trazem, né? A gente traz a interação de uma forma totalmente ativa do nosso jogador. A seguir faremos a fórmula em 10 etapas. Vamos ver quais são essas 10 etapas, então? Então, dentro da fórmula hollywoodiana aqui, são 10 etapas, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né? Está dividido aqui, primeiro ato em 3, segundo ato, né, em 5 e o último ato em 2, tá? Então, primeiro ato, apresentação. Segundo ato, incidente iniciante. Terceiro ato, passo sem volta. Segundo ato, consequência do passo. 5. Falsa epifânia. Sexto, dentro do segundo ato, protagonismo ativo. Sétimo, segunda falsa epifânia. E 8, clímax negativo. Terceiro ato, clímax positivo e volta ao novo normal, né? Então, depois, se vocês quiserem, eu vou colocar o link para vocês lá. O link não, vou colocar o PDF para vocês lá sobre as fórmulas hollywoodianas, tá? Para vocês tentarem entender um pouquinho mais. Então, o que o cinema trouxe aqui, juntando aí as duas fórmulas de Campbell e Flogger, e apresentou a fórmula dela aqui, tá? Desses 10 sequências aqui, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né? E depois disso aqui, dessa aula, eu acho que vocês vão conseguir enxergar um pouco diferente aí a questão dos jogos e a questão dos filmes também, né? Tentando entender essas fórmulas aqui dentro dos filmes. Ok? A jornada do herói é aplicada em jogos. Então, os jogos utilizam a estrutura da jornada do herói de diversas maneiras, em todos os gêneros, em que o jogador assume controle do herói e passa pelos mesmos estágios que ele, enfrentando desafios e superando obstáculos até chegar ao objetivo final. Isso difere do cinema, onde você é um espectador com uma perspectiva mais passiva. Já no jogo, você tem o controle na mão de forma mais ativa, né, participativa. Além disso, os jogos incorporam mecânica que aprimoram a jornada do herói, como aquisição de novas habilidades ou possibilidade de escolher caminhos diferentes ao longo da narrativa, né? Interação total aqui, né, com a história, com a narrativa. A jornada do herói é um jogo, torna-se mais imersiva na perspectiva de um jogador do que um filme na perspectiva de um telespectador. Isso é claro, né? Alguns exemplos de jogos que utilizam a jornada do herói. Aqui está, ó, Tomb Raider, Zelda, God of War. Então são jogos que utilizam aí a jornada do herói para desenvolver a sua trama. Tá ok? 5 minutinhos. Né, turma? Então a gente tem um vídeo para ver aqui e a gente encerra a nossa aula. Deixa eu ver se eu consigo passar o filme bem rapidinho aqui para liberar vocês. Turma, vamos encerrar aqui então, né? Última aula, na próxima aula a gente continua aí com esse vídeo para introduzir melhor a nossa aula aí, tá? Bom intervalo para vocês aí. Até a próxima.